Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um treinamento do nosso canal Mitose. Lembrando que o objetivo é contribuir com a formação dos futuros líderes transformadores do nosso país. Meu nome é Fabrício Barbosa de Lima e o tema de hoje é Criatividade nas Organizações. Como introdução, é importante deixar bem claro que esse livro não se destina apenas ao pessoal que trabalha em empresas como Disney ou Pixar, ou executivos do ramo do entretenimento ou animadores. É para qualquer pessoa que queira trabalhar em um ambiente que promova a criatividade e a resolução de problemas. Vocês vão perceber ao longo desse treinamento que o Ed Catmull, CEO da Pixar, ele conseguiu traduzir no livro, que é o Criatividade S.A., livro do qual esse treinamento foi baseado, diversos conceitos que, apesar de serem diretamente atrelados a uma empresa cujo trabalho era promover diretamente a criatividade e transformar isso em filmes e animações, vocês vão perceber que esse livro e esse treinamento traz bastantes conceitos, na verdade, de gestão, de como conseguir entregar resultados, extrair o melhor da sua equipe, qual que é a importância, quais são os critérios que as características e habilidades que a liderança da companhia tem que ter e assim por diante. Então, logo no início, é importante a gente deixar aqui alguns conceitos que foram basicamente os guias, né, da Pixar nos seus primeiros anos. Então, eles acreditavam bastante que a história é soberana e que nada, nem a tecnologia, nem o merchandising tem prioridade sobre a história. Por que isso? Eles citam, né, nesse livro de Criatividade S.A., que quando no primeiro ano, John, que era o roteirista, e a sua equipe, eles iriam roteirizar sequências e levá-la lá na Disney para ouvir as observações dos diretores, o personagem Woody, né, o vaqueiro, ele era sério demais. Então, originalmente imaginado como afável, como despreocupado, naquele momento ele se tornou um personagem obscuro, malvado, né? E aí a reação da Disney, que na realidade era a empresa que estava financiando esse filme, foi totalmente compreensível. Qual foi? Eles interromperam, né, a reunião até que fosse escrito um novo roteiro, que esse novo roteiro fosse mais aceitável. Aí nos meses seguintes, John, que era o roteirista e a sua equipe, passaram todos os minutos para redescobrir o centro do filme. Aquilo que John havia imaginado em primeiro lugar, que era o vaqueiro de brinquedo, né, que queria ser amado. Então, nesse momento, eles aprenderam uma lição muito importante, que é: confie em seus próprios instintos na criação de uma narrativa. Então, como você consegue resolver esse tipo de conflito? Você pode tentar explicar para você mesmo ou para as outras pessoas quais são os motivos pelos quais você tem razão e aquilo que você acreditou inicialmente. Você precisa ser insistente e respeitar a paixão, né? Quando uma pessoa ela acredita muito em alguma coisa, são grandes as chances de que ela provavelmente não está totalmente errada, né? Então o primeiro princípio é esse: a história é soberana, nada, nem tecnologia nem merchandising tem prioridade sobre a história. E a segunda é confie no processo, o que não era diferente de um aguente firme, né? Ou seja, apesar de todo o cuidado que você tem e que você toma com o talento artístico, o acabamento visual em geral, ele não tem tanta importância se a história que você está contando não faz sentido e não está sendo bem comunicada, tá? Bom, dito isso, quais são aí os conceitos de gestão que fizeram parte da criação da cultura da Pixar? Liderança. Os líderes de empresas prósperas, eles fazem coisas estúpidas porque deixam de prestar atenção. Então você deve intervir se um diretor, por exemplo, perde a confiança da sua equipe. Quando um problema está evidente e todos parecem estar olhando para o outro lado, ou quando as pessoas estão paradas esperando que lhes digam o que fazer, significa que alguma coisa está errada. A equipe, ela é o barômetro mais confiável. Se ela está confusa, então seu líder também está confuso. E os líderes, eles devem demonstrar que são dignos de confiança através de seus atos. E a melhor maneira de fazer isso é reagir bem ao fracasso, sendo paciente, autêntico e consistente. Daí, com o tempo, a confiança virá. Quando fatores positivos convivem com os negativos, como costuma acontecer, as pessoas relutam em explicar aquilo
que as está incomodando por medo de serem taxadas como reclamonas. E é importante então compreender que esse tipo de coisa, quando não corrigido, pode infectar e destruir toda a companhia. Então, estar alerta para problemas não é o mesmo que ver os problemas. Se você não tenta descobrir aquilo que você não vê, ou seja, aquilo que está oculto, e entender a sua natureza, você está mal preparado para liderar. Imagina uma porta que, quando é aberta, ela revela o universo de tudo aquilo que você não sabe e nem pode saber. Esse universo desconhecido irá interferir em nossas vidas e atitudes. Assim, não temos escolhas a não ser lidar com ele. Mudanças e incertezas fazem parte da vida. A nossa tarefa como líder não é resistir a essas mudanças, mas sim construir a capacidade de recuperação quando ocorrem eventos inesperados. Se não procurar sempre descobrir aquilo que não é visto e compreender sua natureza, você estará despreparado para liderar. E aí existem muitas razões válidas pelas quais as pessoas não são sinceras umas com as outras no ambiente de trabalho, né? Já falamos aqui do medo de ser taxado como reclamona, mas aí a sua tarefa é buscar essas razões e ocupar-se delas. Analogamente, se alguém discorda de você, existe pelo menos uma razão. Então, sua primeira tarefa é entender o raciocínio por trás dessa conclusão, dessa discordância. Se existe medo numa organização, há uma razão para isso. A sua tarefa como líder é, primeiro, descobrir o que está causando esse medo, segundo, entender esse medo e terceiro, tentar eliminá-lo. Em geral, as pessoas hesitam em dizer coisas que podem balançar o bote. E aí o seu papel é se esforçar para reforçar a ideia de que é certo expressar-se. O foco deve ser descobrir o que é real. Se há mais verdades nos corredores do que nas reuniões, você tem um problema. E aí, é importante lembrar, né, que a gente comentou um pouquinho lá atrás dos princípios que guiaram os primeiros anos da Pixar. E aí os seus fundadores, né, John, Andrew, Pete, Lee, Joey, nos primeiros dias da Pixar, eles já fizeram entre eles uma promessa, né, que era: não importava o que acontecesse, eles sempre diriam a verdade uns aos outros. E eles fizeram isso porque eles reconheceram a importância de um feedback sincero e como que sem esse feedback sincero os filmes iriam sofrer. Ok, dito isso, a gente entra aqui também num conceito um pouco polêmico, mas segundo o autor, né, ele acredita que aquela frase bem conhecida, né, Falcone, não se pode gerenciar aquilo que não se pode medir, ele acredita que essa é uma máxima ensinada e respeitada por muitos, né, nos setores empresariais e educacionais, mas que na verdade ela não representa a realidade como um todo, porque, segundo o autor, essa frase é dita por pessoas que não sabem o quanto está oculto. Então, uma grande parcela daquilo que nós gerenciamos não pode ser medida, e ignorar esse fato pode ter consequências inesperadas. O problema surge quando as pessoas pensam que os dados pintam o quadro completo, levando-as a ignorar aquilo que não podem ver. Meça o que puder, avalie o que mede e lembre-se de que não pode medir a maior parte daquilo que faz. E vez por outra, recue um pouco e pense a respeito do que você está fazendo. Então veja bem, não é que não se deve gerenciar, é a maneira, é o mindset que você tem que ajustar do tipo: vou gerenciar aquilo que for possível, tudo que for possível, mas sei de antemão que tem coisas que não se pode medir. E estou bem com isso e de vez em quando eu vou recuar e pensar a respeito daquilo que estou fazendo como líder de uma companhia. Pois bem, outro ponto muito importante, né? Nós não podemos cometer o erro de confundir a estrutura de comunicação com a estrutura organizacional. Todos podem e devem falar com todos em qualquer nível, a qualquer momento, sem medo de reprimendas. A comunicação ela não tem que se dar pelos canais hierárquicos. Pessoas falando diretamente umas com as outras e depois informando o gerente é o mais eficiente do que tentar se certificar de que tudo aconteça na ordem, abro aspas, correta
e pelos canais, abre aspas, adequados. Na realidade, todos devem poder falar com todos. Outro ponto muito importante. Vamos falar um pouquinho aqui sobre contratação de pessoas, né? Ainda para quem tiver a oportunidade de ler esse livro, né? Vocês vão reparar que o autor ele cita que a primeira ordem de serviço como presidente da Pixar era encontrar e contratar boas pessoas, né? Contrate pessoas mais inteligentes do que você. Os retornos óbvios de pessoas excepcionais são que elas inovam, superam-se e, em geral, fazem com que sua empresa e você, por extensão, pareça melhor. Dê sempre uma chance ao melhor, mesmo que isso possa parecer uma ameaça em potencial. Então, quando for contratar pessoas, não se esqueça também de dar ao potencial para crescer mais peso do que o atual nível de qualificação delas. É mais importante onde essas pessoas podem chegar do que onde elas estão hoje em dia. O que elas serão capazes de fazer amanhã é mais importante do que aquilo que podem fazer hoje. Se você der uma boa ideia para uma equipe que seja medíocre, ela irá estragá-la. Se der uma ideia medíocre para uma equipe brilhante, ela irá consertá-la ou jogá-la fora e propor algo melhor. Vale a pena repetir a lição. Conseguir a equipe certa é a condição necessária para conseguir as boas ideias. E aí é fácil dizer que você quer pessoas talentosas, mas a maneira pela qual elas interagem umas com as outras que é o segredo. Até mesmo as pessoas mais inteligentes podem formar uma equipe ineficaz se forem incompatíveis. Isso significa que é melhor se concentrar em como uma equipe está se desempenhando e não no talento individual de seus membros. Uma boa equipe é feita de pessoas que se complementam umas às outras. Conseguir as pessoas e a química certa é mais importante do que conseguir a ideia certa. A melhor medida de sucesso de um gerente é olhar para as pessoas de sua equipe e ver como elas estão trabalhando em conjunto. Elas podem se unir para resolver problemas importantes? Se a resposta for sim, você está gerenciando bem. E aí você não precisa, né, também de um departamento de desenvolvimento de ideias, caso vocês trabalhem aí em alguma startup, uma fintech ou algo direcionado ou algo que lida diretamente com o desenvolvimento de ideias, filme, animação e criatividade, né? O que você precisa fazer é contratar boas pessoas, descobrir de que elas necessitam, colocá-las em projetos adequados às suas habilidades e certificar-se de que elas trabalham bem em conjunto, né? Embora simples, a gente sabe que não é simples, mas o conceito basicamente é esse. E aí por que precisa se certificar que essas pessoas trabalhem bem em conjunto, né? Durante a criação do Toy Story 2, o autor cita, né, que foi quando acendeu um alerta na cultura da companhia. Porque eles acabaram colocando as necessidades do filme, que era a pressão por prazo, retrabalho, orçamento e etc., na frente da necessidade do pessoal. Então, ao final, ele comenta que o filme foi entregue, mas a um custo de funcionário, abre aspas, feridos e estressados. Uma coisa normalmente considerada uma vantagem, que é uma força de trabalho trabalhadora, motivada, fazendo um esforço em conjunto para cumprir um prazo, podia se autodestruir caso não fosse controlado. Apesar de estar imensamente orgulhoso da realização, ele jurou que nunca mais faria um filme daquela maneira. Por quê? Porque se você quiser sobreviver no longo prazo, você precisa cuidar primeiro de você mesmo. E se você for um líder, você precisa apoiar hábitos saudáveis e encorajar os funcionários a ter vidas satisfatórias fora do ambiente de trabalho. E o que isso significa? Significa criar uma cultura na qual tirar uma licença maternidade ou paternidade não seja visto como um impedimento ao avanço na carreira, que é algo que infelizmente acontece muito hoje no nosso país, né? Quantas mulheres não têm medo de tirar uma licença maternidade, de engravidar
e de voltar na empresa e não ter nem mais o cargo ou a vaga de que ela teve que tirar a licença. Isso é algo muito sério, né? Então, apoiar os seus funcionários significa encorajá-los a alcançar um equilíbrio, não dizendo simplesmente seja equilibrado, mas também tornando mais fácil a consecução desse equilíbrio. Não basta falar, você tem que criar meios e ferramentas, né? Por exemplo, quando funcionários mais jovens, que são aqueles que não têm família, trabalham mais horas do que aqueles que têm filhos, a gente tem que ter o cuidado de não comparar a produção desses dois grupos sem levar em conta o contexto, que são dois grupos completamente diferentes, né? Ok, dito isso, é preciso agir e pensar de acordo com o mantra, ou seja, repetir algum mantra só por repetir não significa nada. Você tem que agir e pensar. As empresas, elas falam constantemente a respeito do seu compromisso com a excelência, seu compromisso com a sociedade, seu compromisso com o seu pessoal, sua força de trabalho e blá, blá, blá. Então, assim, palavras como qualidade e excelência, elas são tão mal empregadas hoje em dia que elas chegam à beira da falta de significado, né? Então, é importante a gente ter o cuidado de entender que a palavra qualidade, a palavra excelência, ela tem que ser uma palavra merecida, né? Atribuída a você ou a sua empresa pelos outros. Não proclamada por você ou colocado um adesivo na parede da tua companhia, então ótimo, nós realmente prezamos pela qualidade, pela excelência e blá blá blá. Não, cara, não é assim que funciona. Então, e aí, nesse contexto, né, se quer tornar uma empresa excelente, você precisa montar um sistema de feedback que seja saudável. Você precisa remover da equação a dinâmica de poder. Em outras palavras, deve ser capaz de focalizar o problema, não a pessoa, né? Então, para ser construtivo, ao tornar ao você implementar um sistema de feedback saudável, o feedback ele tem que ser específico, né? Conter observações específicas. Abre aspas, estou morrendo de tédio, não é uma boa observação. Agora, no dia tal eu não gostei da tua atitude que foi assim por conta daquele contexto assado e tal, 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 tal. Então por isso eu venho aqui te pedir, por favor, evite fazer isso. Porque as consequências dessa atitude são essas, essas e essas e assim por diante. Então veja que quando você é muito mais específico, você acaba tornando esse momento muito mais rico, porque você fornece as ferramentas necessárias para que a pessoa possa, primeiro, ficar alerta àquilo que eventualmente incomodou outra pessoa e ela talvez nem soubesse. E segundo, se for algo que realmente faz mal tanto para outra pessoa quanto para ela pessoalmente, para que ela possa melhorar. Então, se realmente quiser implementar um modelo de excelência e qualidade, a primeira coisa que já falamos é que as pessoas elas precisam falar e não ter medo de ser taxada como reclamona, e precisa também ter cuidado na hora de dar um bom feedback. E aí, um outro conceito muito importante que acompanha todas as pessoas de sucesso, que é o fracasso, né? Por quê? Porque desde os tempos de escola, nos enfiaram na cabeça que fracassar é ruim. Fracassar significa que você não estudou ou não se preparou, que você se descuidou ou, pior ainda, que você não foi suficientemente inteligente. Assim, o fracasso virou motivo de vergonha, e essa percepção sobrevive na vida adulta, né? É muito comum você ver pessoas resistindo ao fracasso, né? Rejeitando ou tentando evitá-lo, porque a despeito do que disse, erros são embaraçosos, né? Há uma reação quase que visceral ao fracasso, é como se ele doesse. E aí as primeiras conclusões que nós extraímos dos sucessos ou fracassos, normalmente, elas são erradas. Então, medir o resultado sem avaliar o processo é ilusório. A gente precisa pensar no fracasso de uma forma diferente. Ele é uma consequência inevitável de se fazer algo novo. No entanto, não basta simplesmente aceitar o fracasso porque o fracasso é doloroso e nossos sentimentos a respeito de dor também tendem a impedir a compreensão do seu valor. Para separar as partes boas e más do fracasso, é preciso reconhecer a realidade da dor e os benefícios do crescimento resultante.
né? E aí muitos falam em fale cedo e fale rápido, né? E erre o mais rápido que você puder. Errar o mais rápido possível é buscar um aprendizado rápido e agressivo, né? Quem planeja demais apenas leva mais tempo para errar. E aí, para a gente não ser injusto, né, é bem verdade que existem alguns setores específicos em que é essencial um índice zero de fracasso. Por exemplo, aviação comercial, procedimentos médicos em hospitais, protocolos de segurança em bancos e etc. Mas sabemos também, salvo essas exceções dessas naturezas citadas, o conceito de zero falhas ele é quase que inútil, né? Porque em vez de tentar evitar todos os erros, nós devemos assumir, como quase sempre é o caso, que as intenções do nosso pessoal são boas e que eles querem resolver os problemas. Então temos que dar responsabilidade, deixar que os erros aconteçam e que as pessoas os corrijam. Se existe medo, há uma razão que deve ser encontrada e corrigida. O trabalho do gerente não é evitar riscos, mas desenvolver a capacidade para se recuperar. Então não caia na ilusão de que evitando erros você não terá erros para corrigir. Na verdade, o custo de evitar erro costuma ser muito maior do que o custo de corrigi-los. Não é tarefa do gerente evitar erros. A sua tarefa é tornar mais seguro assumi-los. Pois bem, então agora que nós estamos falando de problemas, né? Quando você começa a compreender que os problemas grandes e pequenos têm estruturas semelhantes, ou seja, pequenos problemas ignorados hoje terão consequências no longo prazo, sendo, portanto, grandes problemas em formação, você percebe que é preciso abordar grandes problemas e pequenos problemas com o mesmo conjunto de valores e emoções. Isso ajuda a manter uma perspectiva mais calma. Além disso, ajuda a permanecer aberto para uma realidade importante, que caso o seu cuidadoso planejamento não possa evitar problemas, o melhor método de resposta é capacitar os funcionários de todos os níveis a assumir propriedade dos problemas e ter confiança para resolvê-los. Novas crises nem sempre são lamentáveis. Elas nos testam, elas demonstram os valores da empresa, né? E aí o processo de solução de problema muitas vezes acaba unindo as pessoas e mantém a cultura no presente. Então é importante que as pessoas sintam que podem tomar providências para resolver problemas sem ter que pedir licença. Nós devemos enfrentar os problemas inesperados com respostas inesperadas. As pessoas até compreendem a necessidade de fixar prioridades, colocando os problemas maiores no topo da lista do Excel, os problemas menores lá embaixo. Mas há problemas demais para poderem ser todos considerados. Então o que elas fazem? Elas traçam uma linha horizontal abaixo da qual elas não vão passar, dirigindo todas as suas energias para aqueles problemas na cima da linha, dizendo problemas prioritários. Só que, se nós permitirmos que mais pessoas resolvam problemas sem permissão e tolerarmos os seus erros, então nós possibilitaremos a resolução de um conjunto muito maior de problemas, sem ter que ser necessário priorizar. Para isso, o que deve ser feito? Você precisa empurrar a propriedade, no sentido de posse, de ser dono do problema, para os níveis mais baixos da organização. Então, todos irão se sentir livres e motivados para tentar resolvê-los, sejam os problemas grandes ou pequenos, né? Então, para quem gosta de estatística, vai lembrar aí que a abordagem de Deming, ele dava a propriedade e a responsabilidade pela qualidade dos produtos às pessoas mais envolvidas na sua criação. Então, em vez de meramente repetir uma ação, os trabalhadores eles poderiam sugerir mudanças, comunicar problemas e sentir orgulho por terem ajudado a corrigir o que estava errado. Não era preciso pedir permissão para assumir responsabilidade. As pessoas responsáveis pela implantação de um plano devem receber poderes para tomar decisões quando as coisas dão errado, mesmo antes de receber uma aprovação. Encontrar e corrigir problemas é a tarefa de todos. Qualquer um deve poder parar a linha de produção, certo? E aí o que acontece quando o erro é descoberto, né? Confiar não significa que você confia que ninguém irá estragar tudo. Significa
que você confia em seus funcionários até mesmo quando eles estragam tudo. O desejo que tudo funcione bem é uma falsa meta, porque conduz à medição das pessoas pelos erros que cometem e não por sua capacidade de resolver problemas. Existe uma maneira rápida para determinar se a sua empresa adotou a definição negativa do fracasso. Pergunte a si mesmo o que acontece quando é descoberto um erro. As pessoas se fecham em si mesmas, em vez de se reunirem para descobrir as causas do problema que poderiam ser evitados e como resolvê-los. Está sendo feita essa pergunta de quem é a culpa? Se sim, a cultura da sua empresa condena o fracasso. Ser aberto a respeito de problemas é o primeiro passo no sentido de aprender com eles. Se o seu humor tende a oscilar quando você se sente sobrecarregado, estou com a empresa aqui cheia de problema, o truque é se forçar a fazer uma lista do que está dando errado. Você vai perceber que você pode agrupar a maior parte das questões em 2 ou 3 problemas que abrangem quase tudo. Então, na realidade, nem tudo é tão ruim. Ter uma lista finita de problemas é muito melhor do que ter um sentimento ilógico de que tudo está errado. Equilíbrio, né? Mudando um pouquinho de assunto aqui, é preciso haver um equilíbrio entre as metas definidas para cada departamento da companhia. E aí quem trabalha bastante diretamente com isso normalmente são as áreas de gestão, performance, RH, pessoas, depende da empresa como chama. Mas o fato é que o segredo é você ver o conflito entre os departamentos como essencial, né? Porque é assim que a gente sabe que as melhores ideias serão testadas e irão sobreviver. Então tem que ter um nível ótimo de estresse ali, impulsionando em direção ao objetivo principal, né? E aí é a tarefa da gerência descobrir como ajudar os outros a verem conflitos como sendo saudáveis. Aquela boa discussão, né? Não é chuta a bola. Chutar a bola não tem problema, né? Como caminhos para o equilíbrio que acabam nos beneficiando no longo prazo. Então, o bom gerente, ele sempre deve estar em busca de áreas nas quais o equilíbrio foi perdido. Então, por exemplo, à medida que você amplia o número de pessoas na sua companhia, isso tem um impacto positivo que acaba permitindo com que você faça um trabalho de melhor qualidade, né? Uma vez que você tem mais mão de obra disponível, né? Mas também tem um impacto negativo, que é as reuniões acabam se tornando maiores e menos íntimas, né? Cada participante acaba tendo uma parcela proporcionalmente menor na atividade que está sendo desempenhada. Isso eventualmente pode significar um sentimento de menor valorização, né? Então, em resposta a isso, você pode criar alguns subgrupos menores, alguns departamentos em que os indivíduos sejam encorajados a sentir que têm voz ativa. Para fazer correções como essas, né, que é restabelecer o equilíbrio, os gerentes eles precisam ser diligentes a respeito de prestar atenção, que é aquilo que a gente comentou lá no começo, prestar atenção para estabelecer o equilíbrio. Então, qual que é o desafio disso tudo, né? Que embora eu tente explicar aqui em como fazer isso, né, ou mostrar vídeo, treinamentos, ou sugerir métodos para vocês começarem, nunca poderia explicar plenamente como chega no equilíbrio. Isso você só aprende fazendo, colocando-se num ambiente instável, sentindo como fazer. Assim como alguém que se esforça para permanecer em pé em cima de uma prancha de equilíbrio ou sobre uma bicicleta, né? Então não torne acidentalmente a estabilidade como uma meta. Não confunda estabilidade com equilíbrio. O equilíbrio é mais importante do que a estabilidade. Ou seja, não é que a gente não tem que ter metas agressivas ou que a empresa não possa ser colocada em um ambiente com um nível ótimo de estresse, né? O que precisa ter é equilíbrio, todo mundo precisa ser escutado, uma área não pode ser valorizada mais do que a outra e assim por diante. Isso é papel da gerência, né? Então as organizações que são mais sadias, elas são compostas por departamentos cujas agendas diferem, mas cujas metas são interdependentes. Se uma agenda vence, todo mundo acaba perdendo. E aí, sobre criatividade, né? Então a cultura que protege o novo, ela é essencial para a criatividade.
Quando a experimentação é vista como necessária e produtiva, não como uma frustrante perda de tempo, as pessoas gostam do seu trabalho. Nossa tarefa como gerente em ambientes criativos é proteger as novas ideias daquelas que não entendem que, para surgir a grandeza, é preciso que haja fases nem tão grandiosas. Então é papel do gerente proteger esse futuro e não o passado. Então, embora todos nós tenhamos potencial para ser criativo, algumas pessoas hesitam, ao passo que outras seguem em frente. Que ferramentas elas usam para levá-las na direção do novo? Aquelas dotadas de talento superior e capacidade para organizar as energias de outras aprenderam com a experiência que existe um ponto ideal entre o conhecido e o desconhecido, onde acontece a originalidade. O segredo está em ser capaz de demorar-se lá sem entrar em pânico. E aí, se há em sua organização pessoas que sentem que não têm liberdade para sugerir ideias, você perde. Não despreze ideias de fontes inesperadas. A inspiração ela pode vir e vem, normalmente, de qualquer lugar. Não basta estar aberto a ideias de outras pessoas também. Engajar o poder mental coletivo das pessoas com que você trabalha é um processo ativo e continuado. Como gerente, você deve extrair ideias de sua equipe e persuadi-la constantemente a contribuir. Uma organização como um todo ela é mais conservadora e resistente a mudanças do que os indivíduos que a compõem. Então veja aí o desafio que vocês têm em mão, né? Então não assuma que a concordância geral levará a mudanças. Mover um grupo requer muita energia, mesmo quando todos estão no mesmo barco. E aí é importante deixar bem claro, né, que tem muito gerente ansioso aí que gosta de controlar tudo que é possível e impossível, né? E aí a regra é: evite regras demais. Sempre que impusermos limites ou procedimentos, devemos perguntar como eles irão ajudar as pessoas a reagir de forma criativa. Caso a resposta seja que eles não irão, então as propostas não são adequadas à tarefa em questão. Evite criar regras demais. Elas podem simplificar a vida para os gerentes, mas podem ser degradantes para os 95% que se comportam bem. Não crie regras para controlar os outros 5%. Resolva individualmente os abusos do bom senso. Dá mais trabalho, mas é mais saudável. Finalmente, entrando aqui no nosso último capítulo sobre modelos mentais, né? Então, os nossos cérebros eles não estão preparados para pensar a respeito de aleatoriedade. A gente armazena em nossas cabeças padrões e conclusões, mas não a aleatoriedade que surge do nada e não pode ser prevista. Apesar de intelectualmente aceitarmos a sua existência, nossos cérebros não conseguem compreendê-lo totalmente. Assim, ela tem menos impacto sobre o nosso consciente do que as coisas que podemos ver, medir e categorizar. Então faz parte da nossa natureza atribuir grande importância aos padrões que testemunhamos, ignorar as coisas que não podemos ver e fazer deduções e previsões de tudo. Quando procuramos aprender com o passado, formamos padrões de pensamentos baseados em nossa experiência, sem perceber que as coisas que aconteceram contam com uma vantagem injusta sobre as que não aconteceram ainda. Então, quando acontece alguma coisa ruim, as pessoas tiram conclusões que podem incluir conspiração ou forças agindo contra elas. Ou, por outro lado, se acontece alguma coisa boa, elas concluem que são brilhantes e merecedoras. Mas essas percepções erradas acabam nos iludindo, e isso tem consequências nos negócios e na nossa maneira de gerenciar, né? Quantas vezes aí quem gosta de acompanhar investimento financeiro não vê nos relatórios que os ganhos do passado não significam ganhos futuros, etc. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de análise, porque é injusto, né? O passado já foi, e o futuro? Eu não posso fazer inferências em cima de algo que ainda não foi. E aí os nossos modelos mentais, eles acabam que eles não são a realidade. Eles são apenas instrumentos, como os modelos usados para prever o tempo. Mas, como todos nós sabemos, às vezes a previsão diz que vai chover e o sol aparece. Tem que tomar cuidado com isso.
Considerações finais. Algumas pessoas elas acreditam que as empresas de sucesso são como locomotivas bem reguladas que adorariam dirigir. Como se dirigir fosse uma maneira de moldar o futuro das suas empresas, né? Mas na verdade não é. Dirigir o trem não define o seu rumo. O importante é instalar os trilhos, né? Então não é preciso se esforçar muito para entender que apesar das pessoas gostarem de bônus em dinheiro e como que elas gostam disso, né? Há uma coisa a qual elas dão quase o mesmo valor, que é ser olhada nos olhos por alguma pessoa que seja respeitada, que também diz muito obrigado. Então é importante, né, nesse finalzinho aqui, destacar que o segredo, né, ao longo de todo esse treinamento, é pensar em cada um desses capítulos, né, não como um ponto de não como um ponto final, né, mas na verdade como um ponto de partida, né, como um alerta, no sentido de uma busca mais profunda, né, e não como uma conclusão, porque vejam bem, são ensinamentos e aprendizados de uma pessoa que trabalhou na Pixar, numa empresa cujo trabalho, entrega direta é a criatividade, a entrega de animações, mas com diversos conceitos de gestão, que podem contribuir ali com a liderança, com a maneira como você enxerga os dados na sua companhia, como as pessoas têm liberdade para poder se expressar, como você tenta prever o futuro e como você reage às coisas que saem fora do planejado e assim por diante. Então, caso algum de vocês tenha gostado do tema e queira se aprofundar, está aqui a literatura. O livro se chama Criatividade S.A., de Ed Catmull, que é o CEO da Pixar. Deixo aqui o meu contato caso queiram enviar algum comentário. Agradeço demais a atenção e até o próximo treinamento.